Lucas 18, versículo 9 ao 14. Vou ler, hein? Amém. Amém? Amém. O tema da ministração é um pedido de misericórdia, graça alcançada. Diz assim o texto bíblico. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus veio para salvar os pecadores, sendo eu de todos o principal. O apóstolo Paulo disse isso. Jesus, ele mesmo afirmou certa vez em Marcos 2,17: eu vim para os doentes, pois os sãos não precisam de médicos. O apóstolo João disse: ninguém poderá dizer eu não tenho pecado, pois isso nos torna mentirosos, pois a Bíblia diz que todos pecaram, todos se desviaram do Senhor, e todos nós carecemos da graça de Deus, do seu perdão e da sua misericórdia. Mas graças a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos perdoou em Cristo Jesus. Aleluia! Achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Aliviai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4, de 8 a 10. Se reconhecemos que precisamos de um Deus perdoador, qual deve ser então a nossa postura para reivindicar o seu perdão? Essa palavra também, que é a palavra de Deus, e essa palavra nos fala de 2 homens. O primeiro é um fariseu. A Bíblia não diz o nome desse homem, mas fala que ele fazia parte de uma das principais seitas dos judeus e era de influência do povo. Os fariseus, eles velavam para que a lei fosse cumprida rigorosamente, como também as tradições. Fariseu significa separado, porque eles não só se separavam de outros povos, mas eles também se separavam dos outros judeus. Os fariseus se preocupavam com o exterior. Eles se lavavam antes de comer, eles lavavam os copos, pratos, jarros e observavam minuciosamente o sábado, que em vez de ser um descanso, tornou-se um peso. Esse homem fariseu se considerava melhor do que todos os outros homens. Ele se considerava um homem sem pecados, justo a ponto de desprezar os outros, e fazia isso até na sua oração. Ele então orou a Deus se exaltando, fazendo uma lista dos seus feitos, fazendo uma lista da sua santidade e dizendo para Deus que rigorosamente fazia seus jejuns, seus dízimos, sua bondade, seus acertos, e se exaltava por tudo isso. O segundo homem era um publicano, um cobrador de rendimentos públicos, um cobrador de impostos. Os judeus consideravam os publicanos traidores da nação, pois eles trabalhavam para os romanos, que oprimiam a nação de Israel, e portanto esses
tão pouco religioso. Este homem do nosso texto bíblico, que é o Dr. Lucas, escritor desse evangelho, também não diz o nome. Ele se considerava pecador, que no templo, de longe, ele nem ousava levantar os olhos ao céu e batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse homem não se vangloriava de coisa alguma. Ele reconhecia o seu estado miserável diante de Deus, um pecador, e clamava por misericórdia. E a Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. É preciso reconhecermos que não somos nada, não podemos nada e nada temos, pois quem é o Todo-Poderoso? É Ele que tem todas as coisas, que tudo pode. É Deus, Senhor dos céus, Senhor da terra, Senhor que fez as estrelas no céu e cobriu o mar com a imensidão das águas e fez a terra seca, brotar a vida, e o vento faz soprar sem que ninguém saiba nem de onde vem, nem para onde vai. Este é o Todo-Poderoso Deus. A Ele dê um aplauso. Nós não somos melhores que ninguém. Somos todos pecadores. Carecemos de misericórdia. E quando clamamos por sua misericórdia, oh, aleluia, nós alcançamos a sua graça. Clame pela misericórdia do Senhor e encontre a sua graça. Entre esses dois homens havia um abismo, uma enorme diferença. O primeiro já se achava justificado diante de Deus. O segundo se achava pecador. O primeiro se achava melhor que todos os homens. O segundo sabia que não passava de um simples mortal. O primeiro tinha um coração soberbo, altivo. O segundo tinha um coração humilde e quebrantado. O primeiro, por sua dureza do seu coração, ele voltou do mesmo jeito que entrou. O segundo saiu justificado, purificado. O segundo saiu aprovado e perdoado. Quem se exalta sempre será humilhado, e quem se humilha sempre será exaltado. Este é um princípio estabelecido por Deus para todos aqueles que querem alcançar a sua maravilhosa graça. Nós precisamos entender que diante de Deus todos nós somos iguais. Ele criou o nosso coração e somente Ele sabe como purificá-lo. Somos todos feitos do mesmo barro e do mesmo sopro. Eu não entendo porque ainda tem pessoas que insistem em se achar melhor do que outras. Eu não entendo porque tem pessoas que se acham que a sua cor é melhor que o outro, que a do outro. Por ter dinheiro, a sua posição social, se acha superior a alguém. Mas nós somos feitos do mesmo barro e do mesmo sopro. Somos pó e ao pó haveremos de tornar. Temos esse decreto do céu sobre nossas cabeças e isso é inegável. Todos nós, sem exceção, temos um irmão. Temos nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas deformidades e carecemos da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Somos todos carentes desse poderoso amor do Senhor em nossas vidas, pois carecemos do perdão e de vida. Igreja amada, igreja querida, tudo que precisamos é de um Deus que nos aceita, que nos receba ainda que somos frágeis, ainda que temos fragilidade na nossa alma. Nós precisamos de um Deus que estenda a sua mão graciosa àqueles que humildemente se achegam a Ele, chamando de Pai, buscando o seu perdão. Jesus disse na cruz: Pai, perdoa.